Então tá. Vamos voltar para o nosso segundo bloco de bate-papo aqui. Isso. No primeiro bate-papo falamos desse famigerado inventário, né? Falando um pouco agora da institucionalização do nosso sistema, institucionalização do patrimônio das pessoas, essa questão dos filhos está envolvido na parte dos agregados com relação a genros, nora. Então, essa é uma conversa que cada vez mais tem que acontecer, inclusive entre, né, os familiares, eles têm que ter cada vez mais informação para saber que esse assunto deve ser debatido assim, exaustivamente, até o ponto de que haja um consenso que só virá através do conhecimento, né, de informações básicas, aonde a família opte, né, por estabelecer um sistema de planejamento, né? Todo mundo tem uma visão, mesmo que seja assim superficial, mas mesmo uma visão superficial já mostra, né, o tamanho do problema que é o inventário na vida da família brasileira, né? E não adianta, né, doutor? Pode ser milionário, pode ser bilionário, pode ser um remediado, o problema é igual para todo mundo, né? Não tem. Se você não tem o sistema de planejamento, né, a dor que você vai ter é a mesma. E a gente que trabalha, né, com o judiciário, eu hoje pontuo essa situação, sabe, doutor? Porque as pessoas colocam, a justiça, né, é uma desgraça, a justiça brasileira é terrível. E hoje eu informo as pessoas assim que não é a culpa do juiz, não é a culpa do cartorário, não é a culpa do advogado. O sistema nosso, ele é falido na nascença, não é a culpa de um ou de outro. O Brasil é um dos países que mais litiga no mundo, né? Então, poxa, um juiz lá dá 20 sentenças num dia, quase se mata de trabalhar, nesse dia chega a 50 processos novos na vara dele, quer dizer, vai estar sempre deficitário. Então, ele é demorado. E aí a demora, o que acontece? Ela gera custos, ela dilapida, né? A gente tem inventário aqui que tem casa que está dentro de condomínio de luxo, que está lá apodrecendo, porque já tem 7 anos que está apodrecendo, e ninguém quer pagar condomínio, porque ninguém sabe para quem que vai ficar, e o imóvel está se deteriorando. Então, essa conversa sobre o que vai acontecer no futuro, falando sobre o futuro, igual o tema que o doutor escolheu, ela é fundamental, né? Eu acho que num futuro próximo, sabe, doutor? Igual a educação financeira, essa questão da educação patrimonial, ela fatalmente vai estar inserida aí no contexto da escola e incrivelmente, não sei como que não está na academia, na instituição de nível superior, né? Mas já deveria ter, né? Não tem ainda, as cadeiras não se comunicam, né? E as pessoas não têm essas informações básicas, né? De que simplesmente você não pode não ter um sistema de planejamento, porque o inventário vai te causar problema, vai causar problema para a tua família, né? Então é uma discussão que tem que acontecer. E seria interessante que as pessoas realmente começassem a pensar nisso com mais carinho, com relação, está falando, a gente vai e volta e acaba falando de inventário, né? Sim. Esse que é o nosso tradicional aí, imposto da morte, que no meu estado, que é o estado de São Paulo, aqui se cobra 4%. Tá? Não sei quanto se cobra aí no Paraná. É 4 também. É 4 também. Mas já está para ser aprovado, tá? Vai ter mudanças na lei, no sentido de que esse imposto venha a ser 20%. Olha só quanto vai alterar esse custo para o inventário num futuro breve. Então, é interessante realmente que comecem a tomar decisões nesse sentido de planejar esse patrimônio já.
Sim. Como eu falei, né? Estamos falando do futuro, mas com ações que devem ser tomadas no presente. Exatamente. Para que isso não impacte lá na frente. Não impacte ainda mais, porque impactar vai. Não impacte ainda mais. Sim, sim. Querendo ou não, o ITCMD não tem escapatória. Mas as pessoas imaginam às vezes que é só o ITCMD, ele incide sobre a questão quando vai fazer inventário. Esquecem que isso também impacta quando se faz doação. Sim, sim. Para fazer doação, para uso de fruto. Ele esquece que ele vai cair nisso também, que é o mesmo imposto. Sim. Aliás, é tão interessante, né? Porque a gente que está inserido no contexto, trabalha com isso, a gente consegue observar melhor. Mas veja, ele pega em todos os aspectos da vida da pessoa. A própria separação, a dissolução de uma união, né? Foi amealhado um patrimônio. Se houver uma disparidade, mas eu acho que eu contribuí com mais, tal, então dos 10 aqui, 7 fica contigo e 3 fica comigo. Essa diferença dos 4, o Estado entende como doação, vai ter incidência de ITCMD. É para se separar, né, a questão do ITCMD é uma questão latente. E assim, doutor, muito bem colocado, há 3 ou 4 anos, a gente vem debatendo e discutindo dentro do time Holding Brasil, olha, tem um projeto de reforma tributária e, claro, a gente cita até o exemplo do condomínio, né? Quem que viu alguma vez na vida ter uma reunião de condomínio para avisar que vai baixar a taxa de condomínio? Nunca, né? Reunião de condomínio vai ter, né? Aumentar o condomínio, né? E quando que a gente viu uma reforma tributária para dizer, olha, gente, a carga tributária agora não é mais 30%, é 10%. Nunca, né? Nem no sonho, né, acontece. Então, a gente vem pregando isso, né, já há 3 anos atrás, inclusive antes da última eleição presidencial, que, né, foi uma eleição bem acirrada, né, e aqui a gente não se manifesta para lado A ou lado B, mas a gente sempre pontuou que, independente de qual corrente, de que partido, de que candidato chegasse à presidência, em ocorrendo a reforma tributária, nós teríamos aumentos significativos da carga tributária no geral, mas especificamente com relação aos tributos que oneram a herança, né? No nosso caso aí a herança, a doação, enfim. E, na verdade, isso, de certa forma, ele já começou a acontecer. E um exemplo muito interessante é o seu estado e o meu estado, que tem a alíquota de 4%. O que acontece? Né? A gente tem uma variação de 2% a 8%. O nosso teto é 8%. Aqui em Santa Catarina é 8%. No Amazonas é 2%. E a gente está aqui no meio. Nós que estamos no meio, já estamos sofrendo o efeito do projeto principal, que foi aprovado agora em dezembro. Por quê? Porque já foi aprovada a progressividade, que não tínhamos. Então, a gente já tem uma progressividade, né? Determinado valor agora, ele já vai ter uma alíquota um pouco maior. E como o doutor bem pontuou, eu tenho para mim que durante esse ano de 2024, aonde serão regulamentadas, né, através dos projetos, das leis complementares, todos os pontos dessa reforma tributária, eu tenho para mim que tem grandes possibilidades do ITCMD, de repente, até ser uniformizado a nível de Brasil. Olha, não teremos mais uma alíquota X, outra Y, outra Z. Agora, o imposto vai ser esse aqui. E, obviamente, doutor, eu também vou para o mesmo lado que o doutor apontou, que acho que tem grandes possibilidades dessa alíquota aí bater até 20%. Não me espantaria, porque tudo que a gente previu aconteceu, né? Foi aprovado,
está claro que todo mundo está batendo muito forte, que a herança tem que ser tributada, e esse papo de que é só os bilionários que serão impactados é conversa para boi dormir. Que a gente sabe que o imposto é para pegar a população no geral, né? Principalmente a classe média, a classe baixa, é quem paga o imposto forte mesmo, não adianta. Né? O doutor acabou falando aí a palavra-chave, né? Quando a gente fala de tributar as grandes fortunas, e na verdade isso aí é como assim, é conversa para boi dormir, né? Porque sim, o pessoal que tem realmente as grandes fortunas, esse pessoal, querendo ou não, estão muito ligados à área empresarial, principalmente, esse pessoal já tem um planejamento de patrimonial familiar bem estruturado. Esse pessoal, eles não vão pagar imposto como não pagam até hoje. Eles simplesmente não vão estar pagando, porque eles já têm as estruturas bem montadas no sentido de não ter que fazer inventário. Sim. Então, automaticamente, com qualquer falecimento de algum membro de uma família dessa, a sucessão se dá de forma tão pacífica e automática que, se abusar, nem o Estado fica sabendo que o cidadão morreu. Sim, sim. Patrimônio organizado. E vai acabar, quem vai acabar sendo, digamos assim, prejudicado com isso aí? Mais uma vez, a população mais carente. Tá? Quando eu digo mais carente, é aquela que realmente tem lá, a classe média, principalmente, que tem 1, 2, 3 imóveis, patrimônios. Ele acha que o patrimônio dele de 1,5 milhão, 2 milhões é pouco. Tá? Ele acha, não precisa, isso aí vai estar normal. Engano. Ele vai acabar, você pega um patrimônio de 2 milhões e coloca lá 20%. Sim, imagina. 400 mil. Vai gastar 500 mil reais para... E assim, né, doutor? Quando a gente faz essas contas, tal, eu acabo sempre também chegando numa conclusão que é uma constatação, na verdade, que me deixa assim pasmo, né? Porque, afinal das contas, para que serve o inventário, né? Para que serve? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você já fez a pergunta para que serve o inventário? O inventário, lá no final da história, ele serve para o Estado ou para o sistema ou para a vida, né, aqui no Brasil, chegar para o herdeiro e falar que, olha, isso aqui que é teu, porque já é dele na hora, no segundo que houve o falecimento, pelo princípio da Cesine, né? Então, naquele momento ele herdou, já é dele. Mas para que seja oficializado isso, para que o Estado diga, ó, realmente isso aqui é teu, você pode vender, você pode usar, gozar, dispor, influir, você vai perder aí de 30% a 40%. Para oficializar uma situação que já existe, né? E tem que ter, a não ser que você tenha um sistema de planejamento. Então, a informação, hoje eu falo isso com muita veemência, essa informação, ela tem que ser cada vez mais difundida, e as pessoas que estão tendo acesso a uma informação de qualidade, né, a uma informação completa, né, não é nada jogado. Eu digo, não é de link de internet, nada, Facebook, não. São estudos. A gente está mostrando para as pessoas a informação com qualidade de que você não precisa ter um patrimônio astronômico. O teu patrimônio, ele tem que ser organizado. Por quê? Porque quem for ficar com esse patrimônio, né, vai ter um problema. Né? Você está achando que você está deixando, né, uma solução e você está deixando um problema para uma pessoa. Né? E essa pessoa, quem que é? É teu filho, ou é teu pai, ou é teu cônjuge, é tua esposa, é teu marido, enfim, uma pessoa que se quer bem, né, que vai herdar o teu patrimônio. Então, e quando você coloca
quando você mostra, quando você coloca números para a pessoa e mostra, olha, isso aqui é a realidade, né? Quando você pega e põe uma tarja, até pelo sigilo profissional, né, de uma guia de TCMD de um cliente teu, olha, isso aqui, ó, é o que a família está pagando aqui para tentar concluir esse inventário, que já faz 10 anos. Esse aqui é o imposto de TCMD, né? E esse não tem negócio. Via de regra, não tem parcelamento, né? O Estado, olha, ou você paga, ou, né? E a pessoa não tem, às vezes, muitas das vezes, o dinheiro para pagar o imposto e o inventário fica parado, né? Aí se desfaz de um bem, né, por um valor extremamente baixo, porque quem que compra um bem que está no inventário? É quem quer investir, paga lá embaixo, né? Vai aplicar um deságio aí em cima disso aí para poder perder mais um pouco, né? Exatamente. Exatamente. Ainda dentro dessa questão de planejamento com relação a filhos, né? A gente se depara com alguma outra situação. A pessoa ter lá 2 filhos totalmente distintos. Tá? É claro que podendo ser cada um deles gênio em cada uma das áreas. Um na área de administração, outro um gênio aí da área de esporte, por exemplo. Aí, se você deixa esse patrimônio, muitas das vezes, sem um planejamento, quem sabe quando você se for desse mundo, esse seu patrimônio vai ser dividido e ele vai, digamos assim, ele vai começar a sumir, porque dependendo do filho, ele não tem a habilidade de contornar o negócio ou de fazer com que o negócio progrida, que dê continuidade. De sequência, né? Dê sequência nisso. Ao passo que, à medida que você consegue fazer um planejamento familiar já estruturado, de forma inteligente, você tem essa opção, você vai ter essa faculdade de estar descrevendo, olha, na minha ausência, ou na ausência do pai e da mãe, o futuro gestor, o futuro administrador desse patrimônio vai ser fulano, que tem as habilidades para isso, e não vai ser contestado. Diferente de um testamento que pode ser contestado. Sim. Olha o quão importante, o quão valioso é um planejamento patrimonial familiar bem feito. Então, observa a coisa que agora estamos chegando no futuro, né? Exatamente. Fazendo tudo isso no presente, para que isso surta realmente resultado no futuro. E pode ter certeza, com essas decisões, o futuro vai ser muito diferente. Com certeza, doutor. E essa questão de realizar um planejamento de forma muito bem organizada, estruturada, com um profissional habilitado, ela é fundamental, porque, como havíamos pontuado na conversa anterior, você faz uma simples transferência de bens de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, você acaba não evitando a ocorrência do inventário. E dentro desse contexto que o doutor colocou, por exemplo, o testamento, em raríssimas situações, ele é uma coisa que visa estabelecer um desequilíbrio, porque se não precisasse, né, permaneceria tudo lá, né? E esse desequilíbrio, ele só virá quando a pessoa, o dono dos bens, não vai mais estar aqui. Então, essa situação que o doutor colocou, ela é muito importante, porque uma família que tenha um negócio que é gerido por um dos filhos, que de repente realmente encampou, gostou, quis suceder o pai ou a mãe na indústria, no escritório, naquela empresa que já tem afinidade, né, que vai dar continuidade naquele negócio, que inclusive é um negócio que dá subsistência para os outros irmãos, né, que também têm direito, mas que de repente se ocupam de outras situações que nem se envolvem no negócio, que tem de repente uma profissão
virada para um lado artístico, ou, como o doutor colocou, para um esporte, ou alguma coisa que não seja aquela atividade empresarial que a família já exerce e que um dos filhos já está acostumado, já está dentro do sistema trabalhando, né? Então, tudo isso é acertado em vida, né? E quando a coisa é acertada em vida, quando todo mundo senta numa mesa, olha, assim, 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 para que a coisa tenha continuidade, para que isso daqui não precise ser interrompido de forma abrupta, sem ninguém saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas tendo a única certeza de que esse patrimônio vai ser dilapidado. A gente vai ter que dilapidar, a gente vai ter que gastar para realmente desenrolar essa situação, né? Então, são situações que elas têm que ser conversadas, têm que ser organizadas, para que possa haver uma organização prévia, né? E não simplesmente, como a gente diz, remediar uma situação que não foi pensada antes, né? E o remédio sempre é mais caro do que a precaução, né? Do que a prevenção. Que se a gente for fazer uma comparação dessa situação, por exemplo, dessa cláusula que se coloca num planejamento patrimonial familiar, nessa questão de eleger o futuro administrador para dar continuidade, vamos levar isso para colocar contra o testamento. Contra o testamento, isso vai ficar evidente após a morte. E aí, na verdade, você vai acabar causando mais dissabores ou, digamos assim, mais intriga entre a família. Porque você não está mais aqui no meio para, digamos, interferir ou tentar fazer esse meio de campo. Você acaba criando um problema muito maior. A hora que você deixa um testamento, olha, eu quero que o fulano toque isso, porque não foi discutido. Até porque, exatamente, e até porque, doutor, só pegando um gancho, e isso é experiência de 15 anos, testamento, 90% dos testamentos, eles são cerrados. O que quer dizer? Os herdeiros, eles só vão saber o que contém, igual acontece na novela e no filme, depois, né? E daí gera um problema, porque cada um tem uma expectativa, cada um tem uma ideia, né? Então, dificilmente o testamento é feito com anuência e com o conhecimento por todos os herdeiros do que contém dentro dele. Não sei se o doutor concorda, mas aqui a maioria das situações que ocorreram era assim, fazer um testamento, né? Até porque às vezes os próprios instituidores não querem que os filhos saibam como que ele quer que aquilo fique definido. Então é um problema. É um problema. Então a vantagem que vejo, e acredito que o doutor também, é que, com relação ao planejamento patrimonial, ser feito realmente com o consenso da família, para que realmente você consiga manter esse patrimônio intacto ao final de uma vida, tá? Que você não vai estar mais aqui, mas você vai manter esse patrimônio no sentido de realmente que os herdeiros ou os sucessores vão dar continuidade a esse patrimônio, tá? Sem que se tenha perda nenhuma com relação a inventário ou até mesmo desgaste com relação a testamento. E você consegue fazer muito mais cláusulas dentro desse planejamento patrimonial familiar, você consegue fazer muito mais coisas dentro dele, estando em consenso. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de amanhã ou depois você trazer todas as suas cotas que estavam para os filhos, trazer para você de novo. Você pode fazer isso. Sim. Diferente de uma doação, por exemplo. Com certeza, com certeza. É pertinente o seu comentário, porque as pessoas, invariavelmente, quando as pessoas que se interessam pelo assunto, não, mas eu já estou tranquilo porque eu já estou pensando em fazer uma doação em vida com usufruto vitalício e já vou deixar tudo organizado. E a gente está mostrando para as pessoas
né, que a coisa não é tão simples assim. Mas daí questiona, mas doutor, a doação em vida com usufruto vitalício, ela não evita o inventário? Sim, ela evita, concordo. Ela também evita o inventário. Mas ela tem o mesmo custo que o inventário. O mesmo custo que o inventário, né? E ela tem alguns problemas. Por exemplo, o doutor pontuou, o fato de que o doador ele perde o domínio para sempre. Ele não pode voltar atrás. Se ele se arrepender daqui um ano, daqui 6 meses, e não só se arrepender, de repente aparece um negócio, alguma situação, ele não tem a possibilidade de voltar atrás, de desfazer essa doação, né? E fica refém do donatário, da esposa, do marido do donatário, um genro, uma nora, enfim, realmente é uma situação. E também tem um detalhe, né, doutor? Na doação em vida com usufruto vitalício, as pessoas falam que não tem diferença nenhuma, mas tem sim. Você tem uma carga de imposto maior do que você, com certeza, do que você teria numa organização de um sistema de planejamento patrimonial. Por quê? Porque, obviamente, na doação em vida com usufruto vitalício, você é regido pelas regras de direito civil, dentro de um sistema de organização do planejamento patrimonial da família. Você está tratando dentro da seara do direito empresarial, do direito societário, as regras são outras, né? A base de cálculo é outra, não é o valor do patrimônio, é o valor das cotas da empresa. Então, você sim também terá uma vantagem, em regra, terá uma vantagem financeira em relação à doação em vida com usufruto vitalício, né? Então, o sistema de planejamento patrimonial tem várias nuances, né? Várias benesses aí que esses meios tradicionais não têm, né? Por exemplo, o testamento em vida ou a doação em vida com usufruto vitalício. E para também complementar uma outra situação, as pessoas falam muito, mas eu estou pensando em fazer um seguro de vida. E eu acho que, sabe, doutor, eu fiz uma palestra, uma reunião uma vez com colegas, e dentro da reunião tem um profissional que é um corretor, ele tem uma corretora já tradicional aqui na cidade, já há muitos anos, e ele, peraí, doutor, você está atirando contra o meu negócio? Falando para as pessoas não fazer seguro? Eu falei, não, absolutamente, eu tenho seguro. Tem que fazer seguro. Eu tenho seguro de casa, eu tenho seguro de carro, eu tenho seguro de vida, né? Mas o seguro é justamente para isso, né? Para você usar para essas situações, não para que o teu herdeiro use do seguro, que era para ele conduzir, continuar os projetos de vida, para pagar o inventário. Não faz sentido, né? Então, não é que não tenha que fazer seguro, mas não usar o seguro para pagar o custo do inventário, que é o que a gente já cansou de falar, que é esse valor absurdo, aí, às vezes de 40%, 30% do patrimônio da família. Então, pegar um seguro de vida, né, achando que está realizando um planejamento, é um equívoco. É um equívoco. Essa questão do seguro, na verdade, o objetivo é o seguinte: é interessante realmente ter um seguro de vida, mas para que quando você realmente, quem for o beneficiário, que ele possa fazer com o seguro de vida um melhor investimento, não para pagar despesa. Sim. Tá? Não o objetivo é que, enquanto nós estamos pagando o seguro em vida, nós estamos fazendo um investimento. Sim. Tá? Que nós não iremos usar, mas que o outro vai usar o investimento. E que ele continue sendo um investimento e não utilizado para se pagar uma despesa. É verdade. Não tem... não há dúvidas, né? Mas eu digo para o doutor que esse olhar que a sociedade está começando a colocar nesse aspecto da vida
ele está começando a ficar maior, ele está começando a ter uma abrangência, porque a informação está chegando, né, cada vez mais, e fatos muito importantes ocorreram na nossa sociedade nos últimos anos, né? Fatos tristes, lamentáveis, mas que repercutiram diretamente sobre essas questões, por exemplo, a pandemia da Covid, né? Então, poxa, quantas pessoas, infelizmente, de uma forma realmente, né, assim, absurda, né, que assolou não aqui, né, mas o mundo, infelizmente, sentiram o problema na carne, o problema que não ter um sistema de planejamento e cair na regra comum, que é o inventário. Então, as coisas estão mudando? Sim, graças a Deus as coisas estão mudando, né? Há 10, 15 anos atrás, você queria ligar para uma farmácia, você ia lá nas páginas amarelas, né? Cadê as páginas amarelas? Quem é que tem um exemplar de lista telefônica de página amarela aí hoje em dia? Não existe. Não, acabou. As coisas mudaram, né? As coisas. Então, eu imagino que assim, num outro momento da vida, lá atrás, definiu-se uma legislação, né? Definiu-se uma forma de transmissão que é o inventário. A sociedade, ela evolui, né? Ela evolui. A vida evolui. E hoje, né, graças à evolução, hoje, novas formas de tratar com problemas, com fatos, né, que não necessariamente precisam ser um problema, mas que se você não toma uma atitude, se você não se manifesta, né, lá na frente ele pode ser um problema. Ele vai ser um problema, né? Não é que ele pode, ele vai ser um problema. Então vamos lá, doutor. Bom, como nosso primeiro bate-papo, falando do futuro ainda no presente, tá? Nós passeamos por vários pontos, tá?